Nelson Machado aqui e esse é o Papo com Machado. E como vocês viram, a gente hoje já começa direto, sem beliscossauro, sem gracinha, sem daquele bicho, sem vergonha. A gente já começa respondendo aqui como toda semana a gente faz. As perguntas, as críticas, as provocações que vocês fazem na área de comentários. Você se inscreve e escreve para nós, mandando perguntas, mandando sugestões, mandando o que você quiser. Ou seja, se inscreva e escreva. E hoje nós vamos atender a provocação do Nowhere Man. E no final, né, não vamos esquecer, aguardem até lá, temos a nossa dica de dublagem de toda semana. Uma dica de algum assunto ligado diretamente à dublagem. E vamos direto bater papo com Nowhere Man on the Hill. Ele diz assim: me apeteceria ter vossa veterana opinião de tradutor e diretor. Olha só que coisa bonita. Falou velho pra mim, mas tudo bem, a veterana opinião. Mas vamos seguir. Uma tradução fatalmente vai matar certa parte do original. Daí o tradutor ser um traidor compulsório. Certo prefácio de certa tradução de Shakespeare de Heliodora endossa isso ao dizer que é impossível traduzir o verbo lie mantendo o duplo sentido de mentir e deitar, como é usado lá no soneto, né? Vamos conversar, mas antes de começar, de bater o nosso papo, eu quero informar do Podchá. Não vamos esquecer que às quartas-feiras, quarta sim, quarta não, tem o Podchá aqui no canal, que é um papo que a gente bate com um convidado. É um papo gravado, tá, gente? Não é ao vivo, não é live. É um papo gravado de 1 hora e pouco, com um convidado com alguma experiência, com um pouco mais de vida. No próximo dia 20, que é a outra quarta-feira, o nosso convidado no Podchá será o Paulo Porto. E nós vamos agora responder ao Nowhere Man. O Nowhere Man, a tradução é sempre um problema, rapaz. Alguma coisa vai falhar, você tem razão. Não dá para passar tudo de um idioma para o outro exatamente como foi criado no idioma de origem, tá? Porque tradução não se trata de simplesmente passar palavras de um idioma para o outro. Pega a palavra, traduz, passa para cá. Não é assim que funciona, tá? Porque as palavras, elas vêm carregadas da cultura do local e do tempo em que elas foram usadas, certo? Palavras que foram criadas, escritas, montadas numa cena, numa sequência ou num texto na década de 50, não tem exatamente o mesmo significado hoje, ou não pode ser vista da mesma forma como é visto hoje, tá? Então sempre vai haver um problema ou outro nesse papo da tradução. As intenções, as motivações, os contextos, a história, as tradições que envolvem aquelas palavras, tudo isso tem que se levar em conta na ideia de uma tradução. Nesse caso que eu estou falando, tradução qualquer, tá? Tradução de um livro, de uma peça de teatro, de um filme, seja do que for, para dublagem, para legenda, não importa, uma bula de remédio, não importa. O conceito para tradução vai acabar sendo sempre o mesmo. E, como sempre eu digo, eu falo da dublagem, mas é de traduções em geral, né? Trata-se sempre de uma ponte cultural, né? Quando eu digo que é uma ponte cultural entre aquela cultura e a nossa, é porque não se limita a trazer de um idioma para outro. Ela também leva a gente a fazer pesquisas, tá? Toda a tradução deveria levar, ela tende a levar a pessoa a pesquisar coisas duvidosas, palavras que ela não entendeu, frases que não fizeram sentido, talvez a tradução esteja errada. Seria bom uma pesquisa para poder entender melhor o que está ali, né? Talvez até você encontre soluções melhores para aquela tradução apresentada e, no final, todo mundo acaba aprendendo com isso, né? É sempre um caminho de aprendizado, qualquer das traduções, seja numa leitura, seja sentado na plateia de um teatro, seja assistindo a um filme em casa ou no cinema, a tradução sempre vai trazer coisas novas de outras culturas para nós, de uma maneira que a gente possa compreender. Com cuidado, claro, no uso de determinadas palavras, que algumas delas até não têm correspondente na nossa língua. Quer ver? Eu convivi muito com o Wilson Katakura, da Everest Video, na década de 90,
quando eu e o Mauro Eduardo montamos o show do Jaspion, eu precisei escrever um roteiro novo de Jaspion e um roteiro novo de Changeman. Para isso eu precisei passei um mês dentro da Everest Video assistindo as séries para entender os personagens, para poder criar uma história nova com eles. Com isso eu convivi bastante, eu convivi um pouco com o Toshihiko Egashira, mas convivi mais com o sócio dele, o Wilson Katakura. A gente conversou muito, falou muito, e ele me explicou muita coisa de cultura japonesa. E curiosidades, algumas palavras, como por exemplo, kanashi, que em geral acaba sendo traduzido por tristeza, às vezes por saudade, né? Dependendo do texto, dependendo da situação. Mas o Wilson me explicou, não é exatamente nem uma coisa nem outra, disse ele. Essa é a informação do Wilson Katakura, tá? Que kanashi é uma palavra com uma história, não é uma palavra com uma tradução. É o seguinte, o sujeito tinha uma coisa como certa, não importa o quê. Não importa se era um amor, um casamento, se era morar numa cidade, viver em um lugar, não importa. Aquilo era certo na vida dele. De repente aquilo acaba, não importa como, a pessoa morre ou ele é retirado de lá e vai para outro lugar e não pode... E ele tem certeza de que aquilo nunca mais vai voltar. Aí o que bate nele de melancolia, o que bate nele de tristeza, o que bate nele de sentimentos é kanashi. É a saudade de uma coisa que ele tinha e perdeu e que ele tem certeza de que não vai voltar. Não tem como aquilo voltar para ele ou ele voltar para aquilo. Então essa sensação de perda absoluta é kanashi. E nós não temos uma palavra em português que corresponda a esse tipo de sentimento. Por quê? Porque portugueses e brasileiros nunca passaram por essa situação. Pelo menos como um povo. Então não foram criadas palavras para isso. Sabe quem criou a palavra para isso? O angolano. No idioma quimbundo, apareceu no Brasil e ela passou a fazer parte até do nosso vocabulário, a palavra banzo. Porque quando foram trazidos e escravizados e eles sabiam que nunca mais iam conseguir voltar para o lugar deles, o lugar que eles gostavam, que eles amavam, o lugar onde foram criados, onde tinham familiares, amigos e foram arrancados de lá para um outro país, do outro lado do oceano, a tristeza que se abateu sobre eles, a melancolia que se abateu sobre eles, se chamava banzo. A gente até aprende na escola contra a palavra banzo. Muitos morreram de banzo. E é mais ou menos a mesma sensação que kanashi. Mas em português não tem nada que possa ser usado no lugar dessas palavras, a não ser isso que eu fiz aqui. Contar uma história, explicar a situação. Isso numa tradução, às vezes, pode dar trabalho, certo? Palavras assim, que têm significados só locais... ou palavras que têm mais de um significado, né? Como o caso que o Nowhere Man falou, do lie, que pode ser mentir e pode ser se deitar com, né? Ir para a cama com. Existem em todos os idiomas. Aqui nós temos diversos significados para a palavrinha simples, cabo. Certo? Cabo. Cabo pode ser um cabo do exército, né? É um grau no exército. É o cabo de exército, mas também pode ser um cabo de vassoura, ou um cabo de panela, ou um cabo de ferro de passar, um cabo por onde a gente segure qualquer coisa. Mas também pode ser um fio elétrico, ou de som, né? O cabo de eletricidade, o cabo de um carregador. Você tem o carregador, mas está sem o cabo. A gente não fala isso. E cabo de som, tá? Mas também temos o cabo geográfico, que é aquele pedaço de terra que avança para dentro do mar, uma ponta assim. Aquilo chama-se cabo. E temos expressões como de cabo a rabo, que significa do começo ao fim. Não é palavra por palavra. A expressão tem um significado. Dar cabo de é matar alguém. Dar cabo do fulano é matar o fulano, acabar com ele. Ou levar a cabo alguma coisa é executar uma tarefa completamente, com perfeição, levar isso a cabo. Então, a palavra cabo para um estrangeiro é enlouquecedora, para ele entender como traduzir isso. E quando for um trocadilho usando dois significados, em outro idioma se perde completamente, como algumas coisas se perdem de lá para cá, né?
Isso fora os enganos, os erros. Eu vi um filme onde o filho tinha uma cena com a família toda reunida e o filho, o pai da família, que era filho, né, da vovó, a vovó estava lá sentada na ponta da mesa e estavam fazendo brincadeiras, homenagens, não sei o quê, né? E a vovó tortinha, levantando um brinde e o pai diz para ela que ela já fez brindes demais por hoje, é melhor dar um tempo. Certo? Só que ela usa a palavra brinde em inglês, toast. E toast tanto significa brinde como significa torrada. E o tradutor preferiu traduzir por torrada e não por brinde. Todos eles com copos na mão, na mesa, e a mãe, a véia, torta, doida, dizendo, vamos a mais uma torradinha. E o pai diz, mamãe, você já teve torradinhas demais por hoje. Não faz o menor sentido. Mas a tradução de toast é torrada, além de ser brinde. Como tradução não está errado, como circunstância, estragou tudo. O que me levou depois também um tempo a dizer, por que será, né, que eles usam a palavra toast para as duas coisas, para torrada e para brinde? E eu descobri uma historinha aí que pode ser uma lenda, mas que tem cara de verdade, né? Aqui, como diz o italiano, se non è vero è bene trovato. Muito antigamente, Idade Média, sei lá, os britânicos colocavam dentro das taças de vinho, o vinho ruim, quando o vinho era ruim, quando o vinho era pobre, um vinho vagabundo, eles colocavam pedaços de torradas dentro do vinho, porque aquilo eliminava um pouco da acidez do vinho e deixava ele menos ruim. Então eles usavam torradas nos seus brindes e acabaram juntando, misturando as palavras toast, a palavra toast, tanto para a torrada que estava dentro quanto para o brinde que estava sendo feito. É o que se conta por aí. Mas é uma lenda legal. E aí, tá vendo? Uma ponte cultural. Me levou até uma cultura anglo-saxônica que eu não teria se não fosse esse engano com a palavra toast. Nós temos mais palavras, nós vamos chegar nelas mais tarde. Agora eu vou comentar sobre o que ele falou, o que o Nowhere Man falou da palavra lie, num trecho de Shakespeare, na verdade no soneto 138 de Shakespeare, que é um soneto sobre mentirinhas de amor. É um soneto até bonitinho, que ele diz que ela, o amor dele, a amante dele, ela mente dizendo que ele ainda é jovem, e ele mente dizendo que acredita nela, mesmo sabendo que ela mente. Tudo isso com a palavra lie, como mentira. E ele vai desenvolvendo essas mentiras e esses confortos que a mentira causa na relação dos dois. Aí que vem a parte final, onde ele diz, aí vem a confusão e o trocadilho e a brincadeira, onde ele diz, therefore I lie with her and she with me. Lie with, não lie to. Então, é lie com ela, não lie pra ela. Então, esse lie não é mentir, esse lie é deitar-se, esse lie é ir pra cama. Portanto, eu me deito com ela e ela se deita comigo. E ele segue. And in our faults by lies, we flattered be. Mais ou menos, tudo isso é mais ou menos, tá, gente? Com nossas falhas, através das mentiras, aí o lie é mentira, nós nos lisonjeamos, nós agradamos um ao outro das duas formas, mentindo e indo para a cama. São duas frases que contam toda uma historinha muito legal, mas que só serve em inglês. Em português não dá para ter esse jogo, dá para ter uma tradução. Paciência. Então a tradução, ela nunca vai ser completamente fiel ao original. Sempre vai acontecer em algum ponto, em algum momento, vai ter uma coisa que não tem como ser fiel, que tem que dar um jeito, que tem que ajustar de alguma forma. E por essas questões, por causa disso, que convencionou-se usar a expressão italiana, já tradicional, traduttore e traditori, que é o tradutor, é um traidor, que ele é um traidor involuntário, compulsório. Ele não é um traidor safado, eu vou mudar tudo, eu não gosto desse autor, eu vou alterar tudo que ele escreveu. Não, é que às vezes ele precisa realmente
dá um jeitinho, porque não tem solução de um idioma para o outro, mas ele tem que dar um jeitinho naquele pedaço, naquele trecho, para que todo o resto possa vir até nós, para que a gente compreenda e para que aquela ponte cultural continuar sendo formada. E para isso o tradutor é da máxima importância. E todo bom tradutor, eu tenho certeza, ele procura reduzir ao máximo essas pequenas traições. Na nossa dica da semana, a gente vai falar, já que a gente estava falando de traduções em geral, vamos falar da tradução para a dublagem. O nosso assunto aqui é sempre dublagem, mas hoje não vamos falar do ator dublando, vamos falar do tradutor trabalhando. Antes disso, claro, falar do clube de membros. Torne-se um membro do nosso canal, tem vantagens. Tem os selinhos que marcam você e tudo que você escreve no canal fica marcado como membro e chama a nossa atenção, é claro. A gente acaba percebendo mais as mensagens dos membros do que as outras. Destaca, né, os comentários. Tem mais tempo nas nossas lives de quinta-feira. Toda quinta-feira temos live, né, das 8 às 9 da noite. Só que às 9 a gente termina e poucos minutos depois a gente reabre uma sala especial, só para os membros do canal, e ali a gente segue mais um tempo batendo papo. E ainda tem a vantagem de assistir ao Podchá um dia antes de todo mundo. Todo mundo assiste ao Podchá na quarta-feira, quando ele sai. Mas os membros do canal recebem o Podchá na terça, um dia antes. E vamos seguir com a nossa dica da semana. Vamos falar de tradução, claro, continuar falando de tradução, só que agora especificamente para dublagem. Tradução existe para diversas coisas. E a gente precisa levar em conta o ponto de partida de uma tradução, claro, o idioma original, o que é dito lá, o que se quer dizer, mas tem que levar em conta também o ponto de chegada. Para que ela serve? No que ela vai ser usada? Ela vai ser usada em um livro? E os pequenos problemas, tipo aquele lá, né? Pequenos problemas que surgem podem ser corrigidos de uma forma simples. Você traduz o básico e numa nota de rodapé conta a historinha. Olha, aqui nesse ponto é dito assim, assado, que na verdade o autor quis dizer tal coisa, mas em português não tem o equivalente. E você explica. Fácil para um livro, é fácil esclarecer. Uma versão para o palco, uma versão para uma peça de teatro, não é tão fácil, mas é mais ou menos, porque você tem o tempo que você quiser, né? Se aquela expressão precisa de uma explicação, como banzo ou kanaishi, ou sei lá o que for, se ela precisa de mais detalhes para ela ser compreendida, você pode escrever isso no texto, na tradução. Não importa, aquilo vai ser dito no palco. Junto com a palavra traduzida vem mais ou menos uma explicação, uma situaçãozinha que explique aquilo e pronto, tá feito, tá resolvido o problema. Agora, na dublagem, tudo isso é muito diferente. Primeiro que não tem como colocar nota de rodapé no filme, né? Não tem nota de rodapé. Você fala uma palavra no filme e para o filme entra o locutor. Neste momento, esse trecho foi dublado dizendo a palavra tal por causa disso e daquilo, da circunstância tal que na Idade Média, neste lugar, não dá para fazer isso no filme, né? Então, não tem como pôr notas de rodapé. E nós temos que também cuidar da métrica, para o sincronismo. Algumas pequenas frases, tipo, What do you think you're doing? Isso é muito rápido. What do you think you're doing? E você tem que enfiar o que você pensa que está fazendo. Tem que correr, ou tem que cortar uma palavra, ou tem que... Entendeu? Tem muita frase assim, muita frase assim. Isso exige adaptações, exige mudanças, exige mais raciocínio, às vezes mais pesquisa até, para se chegar a uma tradução adequada para aquele momento. E mesmo assim, é um trabalho um pouco inglório, um pouco... É triste, mas é verdade. Porque um tradutor para livro ou para peça, ele tem a interferência de alguém que faz uma revisãozinha, uma coisa. O tradutor de livro, às vezes, altera coisas, o editor altera coisas do tradutor, mas é raro, né? Porque se o tradutor é bom, ninguém vai mexer. Agora, o tradutor de filmes, não importa se ele é bom ou ruim, não importa se a tradução é perfeita ou se é toda cheia de falhas. Nunca o que vai para o ar, nunca o que vai para o público é a íntegra do que o tradutor fez.
Por quê? Porque existe a adequação no decorrer do trabalho. O diretor pega aquela tradução e na hora que vai ser feito aquela cena, aquele trecho, ele pode ter uma ideia melhor, ele pode não ser nem melhor a ideia, mas é uma ideia que ele goste mais. E aí ele vai mudar o texto, pedir para o dublador dizer outra coisa, de outra maneira. O próprio dublador, às vezes, já muda o texto enquanto está fazendo para deixar mais solto, ou para deixar mais com a cara do personagem, ou palavras que ele não consegue dizer. Consegue, mas dão mais trabalho. Eu, por exemplo, tenho muito trabalho com detetive. Então eu troco para investigador, policial, se ele tiver uma patente, tenente, sargento, eu troco. Não importa que ele escreveu detetive. Eu vou trocar de antemão, a menos que o diretor exija que não, mas vou trocar, né? Então, existem essas mudanças. O cliente pode exigir mudanças. Ele não quer que diga uma marca, não quer que diga um palavrão. Alguns exigem mudanças mais radicais até. Então, nunca vai exatamente o que o tradutor escreveu. O reconhecimento vai para o tradutor daquela tradução. Dificilmente vai para o diretor, para o dublador. O nome dele aparece no fim do tradutor e tudo vai para ele. O que há de bom e o que há de ruim, tá? E o que há de ruim tem muita coisa. Agora, dica, se você quer trabalhar com tradução. As minhas dicas para tradução. Coisas a serem evitadas, tá? Não vou ficar ensinando o que fazer, porque o que fazer não dá. Porque um dia você vai pegar um filme em inglês, outro dia um filme francês, outro dia um filme, sei lá, iraniano, e tem que se virar, meu amigo. Você tem que se virar. Paciência, não existe uma regra específica, né? Mas existem coisas a serem evitadas. A primeira delas é o exibicionismo. Os tradutores, em geral, acabam tendo uma necessidade desse exibicionismo. Ele bota uma expressão, ele bota uma palavra, ele bota lá, você não pode se esquecer do que houve no 11 de setembro. E aí ele abre parênteses assim, 11 de setembro foi o dia em que os aviões atacaram as torres gêmeas no World Trade Center, blá, blá. Conta uma história. Pra quê? Só pra eu saber que você sabe? Porque, assim, a maior parte das pessoas sabe. Ah, mas tem gente que não sabe. Tá, e aquela gente que não sabe faz diferença? Ela vai pronunciar 11 de setembro de outra maneira se ela ler uma historinha a respeito daquilo? Não, então não serve para nada. É só uma exibição de erudição. É só um tradutor dizendo, olha o que eu sei a respeito desse assunto. E ele põe entre parênteses no meio do texto. Ou seja, do 11 de setembro para a próxima fala dele, tem 3 linhas de explicações de coisas que não vão ser usadas. Só atrapalham muito. Mas se você tem muita necessidade dessa demonstração de erudição, ou se alguém pediu para você explicar tudo, porque às vezes pedem, você bota nota de rodapé ou notas no fim no fim do texto, um glossário de tudo aquilo, tá? Nunca no corpo do texto, por favor, nunca explicações de nada no corpo do texto. No corpo do texto, só o texto a ser dito, nada além disso. Outra coisa, a tradução ideológica. Oh, meu Deus do céu, a tradução ideológica. Porque ela dá uma trabalheira no estúdio, porque ela cria discussão, ela perde-se tempo. É assim, você pode não gostar de chamar americano de americano, por exemplo. Essa é uma das coisas, tá? Tem milhares de outras coisas. Vou usar uma só aqui como exemplo. Você pode não gostar. Então você não chama americano de americano no bar, na sua casa, na sua escola, entre seus amigos, nas suas viagens, tá? Você pode chamar ele de estadunidense quanto você quiser. Mas no filme o personagem falou American. Você diz americano. Porque aí você está dando uma informação cultural falsa, inexistente e que atrapalha. Porque nenhum americano chamaria a si mesmo de estadunidense. Não, isso não acontece. Isso só acontece aqui. E mesmo assim acontece aqui com um grupo, não é com o país inteiro. É um grupo que resolveu que somos todos americanos. Ele não der. Essa discussão é longa e eu não vou entrar nela. É só a tradução, tá? Porque se ele diz America, não escreva Estados Unidos, escreva América. Se ele diz American, não escreva estadunidense, escreva americano. Até porque não cabe na hora de dublar, atrapalha na hora de dublar. E sabe o que acontece? A gente devolve tudo pro que estava. Você tem o trabalho de escrever estadunidense e a gente vai lá e fala americano, porque é o que vai caber. Então não perca tempo
colocando ideologia na tradução. Tradução é tradução, só traduza, tá? É mais prático, mais rápido, mais eficiente. E mantém a fidelidade cultural. Você evita de ser chamado de tradutor traidor, porque você fica fiel à cultura daquele país onde seus habitantes jamais chamariam a si mesmos de estadunidenses. Outro tipo de tradução a ser evitada é a tradução preguiçosa. Tudo que é dito no filme, gente, tem que ser escrito. Tá? É para isso que serve o tradutor. O ator, ele lê e interpreta o que está escrito. E o diretor analisa e aprova ou reprova ou orienta para dizer de outra maneira. Nenhum dos dois lá no estúdio está lá para criar texto. Quem está lá para criar texto é o tradutor, em casa, enquanto ele está traduzindo. Esse é pago para fazer texto. Então, não façam. Locutor de futebol, numa televisão que está em fundo numa cena. Locutor de futebol, sujar. Oh, que ódio da palavra sujar. Primeiro que a gente não suja nada, né? Vamos lá. Ninguém está sujando coisa nenhuma. Segundo, tinha que ter um texto ali, meu amigo, para o ator falar. O ator vai ter que inventar um jogo de futebol americano? É isso? Ele tem que saber o que se diz, como se diz? Não, você tem que saber. Ou pesquisar e escrever um textinho. Ou copiar da internet um texto, copiar de um lugar qualquer e põe um textinho ali. Não deixe, fala sobre tal coisa, não fala sobre. Ator não tem que criar texto, ator tem que interpretar um texto criado. Então, essa tradução preguiçosa é pavorosa. Não façam, por favor. E cuidado com aqueles chamados falsos cognatos. Isso eu vejo bastante sendo usado com frequência, a coisa errada. Aquela palavra que tem um som que parece uma palavra nossa, mas não é aquilo que ela quer dizer. Tá? Como absolutely. O povo, um monte de gente traduz para absolutamente. Gente, absolutamente em português quer dizer não. Foi você quem fez tal coisa? Absolutamente. Você diz abanando a cabeça até. É não. Absolutamente é uma negação. Absolutely, em inglês, é uma afirmação com certeza. É um sim radical. Na verdade, é um com certeza em português. Foi você que fez isso? Com certeza. Não absolutamente. Absolutamente está negando. Então muda todo o sentido daquela cena. Absolutely não é absolutamente. Eventually não é eventualmente. Eventualmente significa de vez em quando. E repetidas vezes. Mas de vez em quando. E traduzir eventually por eventualmente faz parecer que aquela coisa da qual se está falando fica se repetindo. E não é isso que significa eventually. Eventually significa no fim, finalmente, no final. Então é uma coisa que aconteceu de forma definitiva. Não aconteceu, mas eventually vai acontecer. No final vai acontecer. Isso é eventually, não eventualmente. Actually não é atualmente, tá? Actually significa na verdade, para falar a verdade, para ser sincero, para ser honesto. É isso que significa actually. Qualified. Se traduzir para o qualificado, transformou o cara em competente. Tá? Se é qualified para tal coisa, ele tem competência para aquela coisa. O camarada que ganhou alguma coisa, que pegou o primeiro lugar, ou que se continua fazendo parte de um torneio e dizem que ele é qualified lá, ele é classificado aqui, não qualificado aqui. Ninguém é qualificado para as quartas de final de um campeonato de futebol, né? Ele é classificado. Então, qualified não é qualificado. E classified não é classificado. Classified é secreto. É somente para os seus olhos. É uma coisa particular. Essas são algumas, tá? São só algumas sugestões dos falsos cognatos. Existem dezenas e é bom prestar atenção, é bom ficar esperto e é bom ficar esperto naquelas outras coisas também. E há margem para muito mais assunto na tradução para dublagem, há margem para muita pesquisa, a internet está cheia de material. Não usem o que eu digo aqui como a verdade absoluta, né? É o que eu acho das coisas, ou algumas vezes é o que eu sei das coisas,
Mas mesmo assim, outras pessoas sabem outras coisas a esse respeito, seja o que for, seja qual for o assunto. Ouçam o que é dito aqui, absorvam o que é dito aqui, mas pesquisem o que é dito aqui. Isso é um procedimento que leva a uma formação cultural um pouquinho melhor e, de certa forma, eu me sinto ajudando. Por hoje, eu fico por aqui, ó. Beijaço pra vocês e até já já.